Olá pessoal! No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês uma receita que com certeza conquistou os paladares aí no Brasil. Uma receita que se popularizou demais por conta de um sabor incrível, que é o Salted Caramel. Isso mesmo, é o caramelo salgado. E diferente do que muitas pessoas acabam na vida real executando, o caramelo salgado é de fato salgado. Mesmo aqui na Inglaterra, às vezes a gente vê chefes de primeira viagem com medo de colocar a quantidade certa de sal no caramelo salgado. Mas ele precisa de uma quantidade certa e não é pouco, porque de fato ele tem que se apresentar na boca tanto doce quanto salgado. E a receita original de Salted Caramel eu vou trazer aqui para vocês. Essencialmente é uma receita que vai creme de leite, açúcar mascavo, baunilha e o Maldon Salt. Mas se você não tiver ele em casa, não tem problema. Você pode fazer com o sal refinado normal. Eu vou dar as duas alternativas. A flor de sal, normalmente, a gente usa para finalizar, para que quando a pessoa colocar na boca o recheio ou a cobertura com o Salted Caramel, ela sinta uma certa crocância rápida por conta dos floquinhos de sal. Mas isso é um detalhe, isso não é obrigatório definitivamente. Eu espero que vocês gostem da receita e eu fico aqui esperando a sua pergunta. Toda vez que você interage, dá seu like, isso ajuda muito a gente. Isso me estimula a trazer mais e mais receitas e a contar mais e mais de tudo que eu sou Marcos Ocolaro, da London Amazing Cakes, uma confeitaria de Londres especializada em bolo de festa europeu. Para a receita de hoje, você vai precisar de uma frigideira de fundo grosso, ou se você não tiver uma frigideira de fundo grosso, serve qualquer panela de fundo grosso, com mais de 20 centímetros de diâmetro. Você vai precisar de uma espátula de silicone e vai precisar de um termômetro, o termômetro que você tiver. Nós vamos precisar, agora os ingredientes, de 200 ml de creme de leite fresco, gelado, temperatura da tua geladeira, tá? A geladeira vai funcionar assim, as mais geladas entre 8 e 13 graus, a temperatura média de uma geladeira doméstica. Eu estou usando esse creme de leite a 8 graus. Você vai usar 150 gramas de manteiga com sal, também gelada. Você vai usar 250 gramas de açúcar mascavo, tá? Açúcar mascavo. Não é o demerara, não é o açúcar de mesa, não é o de confeiteiro. É o açúcar mascavo. Você vai precisar de 120 ml de água. Vai precisar de 20 a 30 ml de essência de baunilha. E, opcional, você vai precisar de 20 gramas do sal Maldon, que é aquele sal em floquinhos, tá? Como vocês podem ver. Como alternativa, você pode processar o sal grosso e usar sem problema nenhum, ok? Então, vamos à receita. Ok, você vai começar ligando o seu fogão. Pode ligar em temperatura máxima, mas não precisa esperar esquentar. Você vai acrescentar a água, vai acrescentar o açúcar e gentilmente você vai só espalhar, tá? Não precisa mexer. O açúcar mascavo, ele costuma formar alguns caroços, mas você não se importe com isso. Você só espalha, que a própria temperatura, o processo de cocção, vai fazer o resto. Bom, percebam que nós já estamos a 50 graus e o açúcar já se dissolveu
grossamente, por assim dizer, com a água. Ele já entrou em ebulição, agora ele está a 100 graus. Você pode mexer sem grande preocupação, que ela vai aquecer uniforme. O caramelo salgado, o salted caramel, é uma receita de origem francesa, mas que se popularizou muito rapidamente aqui na Inglaterra. A Inglaterra, ela não mudou a receita. Alguns chefes, alguns confeiteiros na França preferem usar o açúcar refinado. Mas quando essa receita foi criada, o açúcar refinado já existia, mas não era tão acessível, não era tão popular, tão presente nas cozinhas. E ela foi feita inicialmente com o açúcar mascavo. Há discussão a respeito disso, mas eu acredito nessa versão. O açúcar refinado, ele foi ganhando popularidade aos poucos, conforme ele foi ficando mais popular, mais acessível, mais presente nas cozinhas. Aqui na Inglaterra, o salted caramel é feito com açúcar mascavo. O salted caramel é um doce salgado, equilibra com o gosto doce do açúcar, e o açúcar mascavo, ele tem um gosto doce diferente do açúcar refinado. Ele é menos intenso, ele é mais agradável. Muitas vezes o salted caramel, ele é servido como sobremesa, só ele, quando devidamente emulsificado. Então, se você tiver um doce muito doce, ele fica desagradável. Então, ele tem o nome de caramelo, mas a gente não pode levar ao pé da letra, porque um caramelo pode ser feito, e é feito de outra forma, com outro açúcar, o que vai resultar numa mistura muito mais inconvenientemente doce. Vamos checar a temperatura. A gente está aqui em 103 graus. Agora sim, o nosso açúcar já está em 60 graus. Ele já engrossou, tá vendo? Agora eu vou acrescentar a manteiga. E eu vou fazer isso gelado. A manteiga está gelada, está a 8 graus, porque eu quero abaixar ainda mais a temperatura desse preparo para receber então o creme de leite. A temperatura está 120 graus, parou o processo. E agora a gente vai derreter a manteiga e aproveitar a temperatura gelada da manteiga para resfriar ainda mais esse preparo. Muito bom, vejam só. Olha que consistência incrível que nós temos aqui. A manteiga já está completamente incorporada, tá vendo? E agora eu vou deixar essa mistura resfriar para 40 graus, para então incorporar o creme de leite, que também vai estar gelado. Agora sim, agora já tem a temperatura mais baixa, em torno de 40, 50 graus, para que eu possa colocar o creme de leite. Dessa forma, com esse jogo de temperatura, você vai respeitar as características emulsificantes da manteiga. Você vai ter um ponto de caramelo muito, muito mais agradável e eficiente para você usar como um doce, ou como um recheio, ou como um acompanhamento de sorvete, do que, por exemplo, se você aquecer todo mundo, como algumas receitas fazem. Esse não é o método correto, o aquecimento de todos os elementos. Você precisa respeitar a condição de cada elemento da receita para que ninguém perca as suas características primárias. O creme de leite, né, ele tem essa fluidez aveludada, a manteiga, a propriedade de emulsificar.
Se eu elevo a temperatura de todos esses elementos, eu perco um pouco disso ou tudo. Vai depender do quanto de calor eu aplicar. Agora, nós vamos resfriar essa mistura. Quando ela tiver a 10 graus, 12 graus, ela vai estar pronta para receber o sal. A única coisa que eu vou fazer agora é acrescentar a baunilha. E vou voltar com vocês quando essa mistura estiver devidamente resfriada, a 10 graus, já num outro estado, para receber o sal, que é opcional para você aí, mas é usado dessa forma, porque eu não quero que esse sal se dissolva. Por isso eu só vou colocar ele quando esse preparo estiver completamente gelado, porque eu quero a crocância desses flocos de sal. Eu transferi da frigideira para um bowl e coloquei para resfriar até 10 graus. Isso na sua geladeira, ó, 8 graus e meio, tá? Isso na sua geladeira vai durar mais ou menos esse processo umas 4, 5 horas. Agora, olhem isso. Vocês lembram a forma que ele entrou e a forma que ele saiu. Olha isso. Olha isso aqui. A cremosidade, o ponto. Eu vou raspar as laterais, e aí é possível a gente enxergar essa maravilha. Uma maravilha de ponto. Olha isso aqui. Homogêneo. Pronto para usar. Você pode usar para acompanhar um sorvete, você pode usar para rechear. Olha que maravilha. Você pode usar em conjunto com outro recheio de base. E você pode comer ele de colher. E agora, com ele gelado, dessa forma, eu vou finalizar com os flocos de sal. Porque eu quero a crocância do sal preservada. Não quero que ele derreta no processo. Olha que incrível isso aqui. É uma receita fácil, mas ela tem um método. Você seguir o método, você tem essa perfeição.